O nome Brasil se refere à cor vermelha de uma madeira usada para tingir tecidos, que os portugueses encontraram no país, o pau-brasil. Sua origem é a palavra celta barquino, e que em espanhol passou a ser barcino, e em português, Brasil. Quando se fala no descobrimento do Brasil, é comum mencionar uma suposta presença dos fenícios em terras brasileiras. Falam-se também dos vikings, mas os fenícios são mais surpreendentes devido à antiguidade desse povo. Citam-se ainda outros navegantes que, há mais de 2000 anos, teriam cruzado o Atlântico e chegado às costas sul-americanas: cartagineses, gregos, troianos, saudacenos e essênios. Um fato curioso é constatar que foi em meio a esse emaranhado de relatos que nasceu a pesquisa arqueológica no Brasil. Na mesma época em que o dinamarquês Peter Land, considerado pai da arqueologia e paleontologia no Brasil, pesquisava fósseis de animais extintos em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Anfroi da Froen escrevia em 1869 sobre as viagens do rei Salomão da Judéia ao rio Amazonas nos anos de 993 a 960 a.C. A origem desses relatos é muito antiga, remontando a um tempo anterior às grandes navegações. É o caso dos relatos de Atlântida, contada por Platão, da ilha Tule greco-romana, da ilha Brasil, oriunda da cultura celta, e da lenda das 7 cidades. As duas últimas alimentaram especulações curiosas envolvendo fenícios, hebreus e atlântidas que teriam se refugiado no Brasil. Os relatos das 7 cidades foram mais divulgadas na Idade Média. Ela surgiu na Península Ibérica por volta do século VIII, a época da expansão muçulmana. Conta que o arcebispo da cidade do Porto, fugindo dos invasores mouros, embarcou rumo ao oeste, chegando a uma ilha desconhecida no além-mar, onde fundou uma civilização chamada 7 Cidades. Em outra versão, foi Dom Rodrigo, o último rei visigodo, que a teria fundado. Os relatos se popularizaram e a Ilha das 7 Cidades começou a aparecer nos mapas de navegação em algum ponto do Oceano Atlântico, como que significaria Ilha das 7 Tribos ou Ilha dos 7 Povos. Já a mítica Ilha Brasil é uma ilha fantasma que surgia em determinadas circunstâncias para logo ser encoberta e ficar invisível aos olhos humanos. Ela aparecia na cartografia náutica desde o século XIII. Aqui mostrada em um mapa da Irlanda de Abraham Orchelius, de 1572. A origem do nome é celta e significa Ilha Afortunada, mas como a palavra também está associada à cor vermelha, seu nome também pode significar descendentes do vermelho ou dos vermelhos. Com o advento das navegações oceânicas e dos descobrimentos, multiplicaram-se os relatos de registros visuais das lendárias ilhas e as expedições marítimas para alcançá-las. Foi o caso da expedição de Fernão Dumo, que em 1486 teve autorização do rei Dom João II de Portugal para achar o reino cristão perdido das 7 cidades. O rei concedeu-lhe por carta de doação a capitania das 7 cidades e de quaisquer terras que descobrisse a oeste dos Açores. Fernão Dumo, entretanto, nada encontrou. No ano de 1872, o Marquês de Sapucaí, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, recebeu uma cópia de inscrições gravadas em uma pedra encontrada em Pouso Alto, no Vale do Paraíba, por Joaquim Alves da Costa. Elas despertaram grande interesse de Ladislau de Souza Melo Neto, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro e doutor em Ciências Naturais, que enviou a transcrição das inscrições para o francês Ernest Renan, especialista em línguas orientais, e que realizara escavações na Fenícia. O francês afirmou serem inscrições fenícias.
Contudo, as inscrições de Pouso Alto ou da Pedra da Paraíba, ditas como fenícias, trata-se, porém, de uma transcrição. Não se conhece o original e há dúvidas sobre sua origem e descobridor. Logo revelou ser uma grande mentira, a começar pelo local do achado e de seu descobridor. O município de Pouso Alto, no Vale do Paraíba, e Joaquim Alves da Costa não existiram. Certamente alguém enviou a transcrição de um texto fenício qualquer, dizendo de má fé ter sido encontrado em rochas às margens do rio Paraíba. O próprio Ladislau Neto reconheceu ter sido vítima de uma grande fraude e declarou em um artigo publicado em 1875 no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro. Com o tempo, a falsa pedra de Pouso Alegre ganhou outra localização geográfica e a Pedra da Paraíba acabou sendo identificada e confundida com a enigmática e real Pedra de Ingá, na cidade de Ingá, no estado da Paraíba. As formações geológicas e as pinturas rupestres do município de Piracuruca, no Piauí, também atiçaram a imaginação de aventureiros, alimentando especulações de todo tipo. As primeiras notícias que se tem registradas sobre aquele lugar foram publicadas na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1887, por Tristão de Alencar Araripe, com o título Cidade Petrificadas e Inscrições Lapidares no Brasil. Formações geológicas do Parque Nacional de Sete Cidades, no Piauí. O austríaco Ludwig Schufenhagner, professor de História e Filologia, não teve dúvidas. Ali estavam as ruínas da fabulosa Sete Cidades, sede do Império Colonial Fenício de Além-Mar. Schufenhagen viu nas pinturas rupestres inscrições fenícias e apontou semelhanças entre as línguas indígenas do Brasil e as antigas línguas semíticas. Baseado nessas provas, ele escreveu o volumoso livro Antiga História do Brasil, de 1100 a.C. a 1500 d.C., publicado em Teresina, no Piauí, em 1928. Nele afirma que o litoral do Nordeste, entre o Maranhão e a Bahia, foi ocupado por fenícios e troianos, e ali fundaram várias cidades, das quais a mais importante seria Tutóia, que ficava no delta do rio Parnaíba. Ele percorreu nas décadas de 1910 e 1920 o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, onde os sertanejos o conheciam como Doutor Ludovico Chovinágua, pela dificuldade de pronunciar seu nome austríaco. Raymond Ulisses trouxe mais argumentos fantasiosos. Em seu livro Brasil Pré-Histórico, do ano de 1900, publicado em Fortaleza, no Ceará, localizou na Amazônia o país de Ofir, ambos mencionados na Bíblia, como locais que se extraía ouro, prata e madeira para o rei Salomão. O livro fez um esforço criativo para demonstrar a presença de fenícios, cartagineses, hebreus, gregos, troianos, saduceus e essênios no Brasil. A Amazônia também atraiu a atenção do explorador britânico Percy Fawcett, que em 1906 mapeou a região para a Royal Geographic Society. Entre 1906 e 1924, Fawcett realizou 7 expedições em busca de uma cidade perdida, que ele chamava de Z. Baseado em lendas antigas e registros históricos, ele estava convencido de que essa cidade existia em algum ponto da Serra do Roncador, no Mato Grosso. Ele, seu filho e um amigo desapareceram na região do Alto Xingu em 1925. Por essa época, Bernardo de Azevedo da Silva Ramos estudava sobre as supostas inscrições da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e da Pedra Lavrada, Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Com conhecimento de diversas línguas, entre as quais o hebraico, o sânscrito e o fenício, Silva Ramos interpretou as primeiras como sendo fenícias e as segundas gregas. O que restou de todos esses relatos e buscas está nos nomes de lugares. O arquipélago de Açores, em Portugal, tem um vulcão, um lago e uma freguesia denominados Sete Cidades. As ilhas de Açores têm ainda
o Monte Brasil e uma das ilhas do arquipélago, a Ilha da Terceira era denominada Ilha do Brasil pelos cartógrafos genoveses e catalães do século XIV. Nos Açores sobrevive até nos dias de hoje a lenda da Ilha Encantada, que é avistada apenas por volta do dia 24 de São João, em 24 de junho. Na realidade são comuns. Nesse período, os nevoeiros levam ao fechamento de aeroportos por dias seguidos. As nuvens a emergir no horizonte tomam a forma de uma ilha, que os moradores dizem ser 7 cidades. O Parque Nacional de 7 Cidades, na região norte do Piauí, é uma alusão direta à lenda medieval e às supostas ruínas da sede do Império Fenício. A lembrança da lendária Ilha Brasil é ainda conservada na Brasil Rock, um rochedo na extremidade oeste da Irlanda. Os pescadores das Ilhas Aran, na costa ocidental irlandesa, ainda acreditam que a Ilha Brasil se torna visível de 7 em 7 anos. Mas, para que fiquemos a pensar, o nome Brasil se refere à cor vermelha de uma madeira usada para tingir tecidos, que os portugueses encontraram no país, o pau-brasil. Sua origem é a palavra celta barquino, que em espanhol passou a ser Barcino, e que em português, Brasil. Seria o Brasil antes do descobrimento um Brasil vermelho?